Então, até agora, o que é que a gente viu, galera? Vamos lá. Nós vimos que existe uma diferença entre análise sintática e análise morfológica. Análise sintática estuda as estruturas que compõem uma oração. Quantas são essas estruturas? 12. Análise morfológica, entre outras coisas, se preocupa com as classes de palavras ou classes gramaticais. Classifica as palavras não pelo seu papel dentro de uma oração específica, mas sim pelas suas características peculiares. Quantas são as classes de palavras? 10. Beleza, posso falar que uma determinada classe gramatical, substantivo, por exemplo, pode exercer diversas... Você sabe o que está fazendo, né? Lembra o quadro? Uma determinada classe gramatical como substantivo pode exercer diversas funções sintáticas dependendo da oração a que ela pertence, sim ou não? Sim. Legal. Beleza, aí começamos a falar de sujeito. O que é que a gente combinou? Que vai passar pelas 12 funções sintáticas e depois aprofunda nos exercícios de fixação. Bom, sujeito. A gente viu que o sujeito pode ser simples ou composto, depende do número de núcleos. Beleza, pode ser determinado ou indeterminado. Me dê um caso de sujeito indeterminado. Daí você fala terceira pessoa do plural. Vai lá, me dê um caso de sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural. O outro, dos principais, pelo menos, é por meio da partícula ser o chamado índice de indeterminação do sujeito. Ok. Todo verbo tem sujeito? Não. Respondam rápido. Não. Todo verbo tem sujeito? Não. Não. São os chamados verbos impessoais. E quais são eles? Verbo haver, nos sentidos de existir, acontecer, tempo decorrido. O que mais, verbo? Fazer, indicando tempo, e verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses são chamados verbos impessoais e ficam sempre no singular. Verbo impessoal, ele influencia o comportamento de uma locução verbal? Sim. Vamos ver então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui a locução. Seu verbo principal, mas tem que falar comigo, cara. Ó. Se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular, por não ter sujeito. Mas se o verbo... Ah, tá. É que repete, né, o não ter sujeito, tá. De novo, ó. Vai. Se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular, por não ter sujeito, por não ter sujeito. Mas se o verbo principal é um verbo pessoal, vá buscar o sujeito para fazer a concordância. Aí passamos a falar dos complementos verbais. Galera, a gente pode fazer um coral aqui, né? Complementos verbais. A gente viu que os complementos verbais se dividem em objeto direto e objeto. Objeto direto é com ou sem preposição. E o indireto, com. Quais são as preposições? Vai. A, ante, após, até. Com, contra, de. Desde, em. Entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre, trás. Tem que decorar? Tem que decorar. Aí, com base nisso, a gente classificou os verbos em 5 tipos diferentes. Eu falo o nome inteiro, você só as iniciais. Vai lá. Verbo transitivo direto. VTDI. Verbo transitivo indireto. VTI. Verbo transitivo direto. Indireto. VTDI. Verbo intransitivo. VI. Verbo de ligação. VL. Agora inverte. Vai lá. Verbo transitivo direto. VTDI. Eu errei? Verbo transitivo... Ah, eu tenho que falar a sigla, tá bom. Vai lá, VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. VI, verbo intransitivo. VL, verbo de ligação. O que o verbo de ligação faz? Liga. Liga o quê? O predicativo do sujeito ao sujeito. E o que é predicativo do sujeito? Aquele cara que está fora do sujeito, dando a ele o quê? Qualidade, estado, mudança de estado. Posso falar que o verbo de ligação precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, sim ou não? Sim. É essa que é a jogada. Não é mais ou menos esse o resumo? Sim. Agora imagine, depois de 6 aulas, a gente vai fazer esse mesmo resumo. Mas desde o primeiro momento, tá? E eu tô meio fora de forma, não sei se eu sobrevivo, mas que eu vou fazer, tá? É isso aí, galera. Tranquilinhos. Galera, não é uma delícia tudo isso? Cara, o mais gostoso é partir para as questões e começar a ver que tudo isso é o que cai, né? É o que cai. Eu até hoje
não sei por que eu sou tão apaixonado por tudo isso. Até quando eu fico pensando por que sou tão apaixonado, até hoje não tenho essa resposta. Porque tem um segredo para contar para vocês. Não sei, mas vocês prometem que não vão me expulsar daqui? Não vou contar esse. Não, é que simplesmente eu não sou formado em letras. Né? A minha formação não é em letras, eu sou formado em Direito. A minha formação é em Direito. Poxa, cheguei a fazer estágio em grandes escritórios com juiz na 2ª Vara Criminal de Ponta Grossa, Paraná, lá e tal. Fiz um monte de coisa e eu lembro que no primeiro ano de Direito, eu comecei a dar aula de português porque eu tinha estudado bastante pro vestibular. Foi uma coisa meio sem querer, assim, cara. Só que cada vez que eu ia dar minhas aulinhas de português, eu dava na garagem de casa. Minha mãe me deu um quadro branco pequenininho e eu dava aula para os amigos ali, sabe, umas aulinhas aqui, não sei o quê. Pô, depois eu fui dar aula num cursinho. Pra vocês terem uma ideia, era um cursinho tão podre que eu comecei a dar aula. Tão podre. Ele tinha uma turma à noite e os alunos, quando iam chegando, o dono do cursinho ficava na porta sem camisa. Comendo laranja. É verdade, meu, o naipe do cursinho. E eu comecei, mas daí daquele cursinho eu passei para outro, que eu passei para outro, na época era pré-vestibular, e eu comecei a falar, cada vez que eu acordava para ir dar aula, eu acordava feliz. Cada vez que eu acordava para ir pro fórum, quando eu fazia estágio com o juiz, eu ia, tomara que passe rápido esse dia, né? Ia tal, não sei o quê, até que chegou um dia que eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Porque a coisa começou a caminhar, quando eu vi eu estava dando aula em 4 cidades diferentes, não tinha me formado ainda, estava difícil de tocar tudo junto, falei, eu tenho que tomar uma decisão. Agora embolou, levar tudo junto não dá. E aí eu pensei, e agora? Sigo a minha vida, a carreira jurídica, ou vou virar professor no Brasil? É difícil tomar essa decisão, né? Pensa que é professor no Brasil, né? Cara do céu. E eu, para tomar aquela decisão, sabe quando você fica... um mês sem dormir com o teu olho assim, ó, pensando, será que eu vou acertar ou vou fazer a maior besteira da minha vida? Né? É complicado tomar esse tipo de decisão. Aí eu tomei minha decisão. Meus pais adoraram, né? Meus pais adoraram. Só que eu tive que tomar uma decisão. Eu pensei, ou vou seguir a carreira jurídica, que todo mundo lá orgulhoso, filho formado em Direito, ou vou seguir meu coração. Vou resolver ser feliz. E lembro que eu chamei meus pais e falei, olha, eu quero ser professor. Eu vou seguir isso, sei que vai ser difícil, mas eu vou fazer de tudo para poder sustentar minha família como professor nesse país. E, galera, segui o meu instinto que estava nesse coração e vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque cada vez que eu acordo para trabalhar, eu acordo, feliz da vida, feliz da vida. Você não tem ideia de como está sendo maravilhoso estar com vocês aqui nesse momento. Bom, respirem fundo e vamos... Mas é isso aí, né? E eu digo isso porque sei que vocês estão num momento de grandes renúncias. Né? Estudar para concurso é uma grande decisão como essa que eu tomei. É uma decisão, não adianta, se você tiver de brincadeira, você não chega a lugar nenhum. Então eu sei quanto você renuncia, né? Quantas noites em claro você passa, quantas coisas você deixa de fazer para conquistar um sonho. Né, galera? Só que vocês vão conquistar esse sonho. Logo, logo vocês vão conquistar e aí vocês vão falar, meu, como tudo isso valeu a pena, não é isso? É isso aí, galera, bacana. Vamos continuar? Então vamos lá, respirem fundo e vamos nessa. Bom, pessoal, escrevam aí no caderno de vocês, em caixa alta, cada letra de uma cor, escrevam assim, vozes verbais. Não, mas espera aí, antes das vozes verbais eu queria falar uma coisa, mas depois o próximo título já vai ser vozes verbais. Não, mas tem uma coisa bem importante que eu quero passar aqui. Pior que eu estou com o meu braço doído. Segunda-feira foi minha primeira aula de Muay Thai. Estou inteiro arrebentado, cara. Olha aqui.
Mas vamos lá, galera. Antes de falar de vozes verbais, porque quando eu falo vozes verbais, vocês vão ver que o objeto direto vira sujeito, o sujeito vira agente da passiva, tá tudo dentro do bolo, tá? Mas eu queria que vocês colocassem uma coisa no caderno de vocês agora, e é bem importante. Eu sei que vocês vão achar estranho o título. Espero eu colocar agora. Melhor que você não copie, veja o esquema que eu vou montar e você dimensiona e coloca no teu caderno bem organizado. Queria que você colocasse assim, ó. Pronomes pessoais. Falou, Berg, que bagunça é essa, cara? Você estava falando de sintaxe, agora você coloca pronome no quadro? O que que é? Calma. O nosso foco agora não está exatamente no pronome, mas na função sintática que ele exerce. Nós não estávamos falando de complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, sim ou não? Sim. E é justamente esse vai ser o nosso foco. Então só espere para ver aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar, né? Pois quem chega, chega a. Mas vamos lá. Nada a ver. Existem os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais oblíquos. Só me ajudem a montar o esquema, depois vocês copiam. Quais são os retos? Vai, eu... Tá, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza. Agora vamos colocar os oblíquos correspondentes, mas só cuidado. Eu vou mencionar aqui todos os oblíquos, mas não vou colocar no quadro todos os oblíquos. Eu só vou colocar o que me interessa para o assunto de hoje, que é complemento verbal. Então, olha aqui, ó. Primeira pessoa do singular. Me, mim, comigo. Só vou colocar o me. Segunda pessoa do singular. Te, ti, contigo. Terceira do singular, se, si, consigo, o, a, lhe. A parte mais importante a galera esquece sempre. Espera aí, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda do plural, vos, convosco. Terceira do plural, se, si, consigo, os, as, lhes. Vocês vão ver como isso é importante. Isso aqui cai. Em se tratando do FCC, é uma prova sim, uma prova não. Uma prova sim, uma não. Uma sim, uma sim, uma sim, uma não. Vamos montar o esquema. O que eu quero dizer para vocês? O foco não está no pronome. Que pronome pessoal do caso reto, em regra, exerce função sintática de sujeito. E pronome pessoal do caso oblíquo, em regra, exerce função sintática de objeto ou objeto. Direto ou objeto? Indireto. Beleza. Tá, vamos ver então como isso funciona. Olha isso aqui, galera. Depois vai ter mais. Vou montar todo um esquema aqui. Olha isso aqui, ó. Ela encontrou eu na festa. Galera, quando eu falo assim, ó, ela encontrou eu na festa. Me diga uma coisa, vocês já percebem de cara que há uma transgressão à norma padrão aqui, sim ou não? Sim. Tá, mas eu quero, você já percebe, como falante da língua portuguesa, que frequentou a escola, que teve acesso à norma padrão, de cara você fala, ela encontrou eu. Você já percebe que não é o padrão, a norma culta. Mas eu digo assim, qual é o problema então? Quero que você me explique. Eu sei que todo mundo percebeu que tem alguma coisa errada, mas qual é? Me explique à luz da gramática. Eu ter dois pronomes na mesma frase não tem problema. Eu posso ter 10 pronomes na mesma... Não tem problema. Eu não posso falar, tem dois pronomes retos, eu não posso falar eu e ela somos felizes? Eu e ela são pronomes retos. Sem problemas. Então ter o dois, isso não é problema. Olha o que o nosso amigo Estevão está falando. Ele falou, Berg, complemento tem que ser oblíquo. Complemento não pode ser reto. Complemento tem que ser oblíquo. Vocês concordam com o Estevão, sim ou não? Sim. Olha isso aqui, galera. Vamos lá. Sujeito, vai. Quem encontrou? Ela. Não foi aqui a tua estranheza. Quando eu falo ela encontrou, até aqui está tudo bem. Porque, ó, veja que o sujeito, ela, olha, ele está muito bem representado por um pronome pessoal do caso reto. Até aqui tudo bem. Agora,
ela encontrou. Quem encontra, encontra alguém. Encontrou quem? Vai. Eu. Pela pergunta do verbo, encontrou quem? Se for o que? O quem, objeto, vai. Direto. Vocês concordam que esse elemento é objeto direto, galera? Vai lá, sim ou não? Sim. Sim. Quem encontra, encontra alguém. O verbo é VTD e esse eu é objeto direto. Certo? Agora, olha minha mão fazendo um favor. Se aquele elemento é objeto, eu vou usar o pronome reto ou o pronome oblíquo correspondente, vai? O oblíquo correspondente. Eu não vou usar o eu, vou usar o me. Porque ele é um objeto. Ele não é sujeito, ele é objeto. Se é objeto, não use o reto, use o oblíquo. Então, galera, eu estou desmontando a sala. Vamos lá, vai lá. Como é que fica? Ela encontrou me. Agora acabou a estranheza, vai lá, sim ou não? Sim. Sim. Ah, Bergman, não pode ser ela me encontrou. Esse é outro assunto. Decolocação pronominal, próclise, ênclise, deixa para depois. Mas pode, nesse caso pode. Agora veja isso aqui, ó. Eu digo assim, ó, ela pediu-me um favor. Analisa aqui comigo. Ela pediu-me um favor. Olha só, você sabe que o me é um pronome oblíquo, sim ou não? Tá aqui, ó, você já vai, lembra que eu falei que a gente vai trazendo a morfologia junto com a sintaxe? Tá vendo? Então, ó, você sabe que o me é um pronome pessoal do caso oblíquo. Tá. Ela, que é o sujeito, pediu. Por favor, me ajudem agora. Pediu o quê? Um favor. Objeto? Direto. A quem? Vai. A mim. Onde se lê me, leia-se, vai. A mim com a preposição a. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Posso falar que esse me é objeto indireto do verbo pedir, sim ou não? Sim. Tá claro isso, doutora? Né? Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Onde se lê me, leia-se a mim. Então, olha aqui, ó. Esse me é objeto indireto. O verbo pedir, pediu aqui é um VTDI, né? VTDI, objeto direto e indireto. Bom, por que eu coloquei essas duas frases? Tipo, o Berg, aonde você quer chegar com isso, cara? Olha aqui, galera. Queria que você visualizasse uma coisa. Olha o me. Um mesmo pronome oblíquo, ele não é um pronome oblíquo, sim ou não? Sim. Veja que o mesmo pronome oblíquo, ó, ele pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto, depende do contexto. O que interessa, olha, é que ele seja objeto. Agora olhe, olha aqui. Todo pronome oblíquo, eu estou chegando agora no ponto principal, não cheguei ainda. Todo pronome oblíquo pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? Esse pode, não pode? Tá, mas quais são os que podem ser odeio aí? Tanto faz. Esses caras aqui, ó. Isso aí, moçada. Esses caras que estão nesta coluna aqui, ó, eles podem ser, vai lá, tanto objeto direto quanto objeto indireto. Leiam, por favor, de cima para baixo, vai. Me, te, se, nos, não é nós. Nós é o reto. O oblíquo é o nos, tipo, encontraram nos. E aqui, encontraram vos. Então, de novo, vai lá. Me, te, se, nos, vos, se. Então, se eu perguntar para você assim, ó, eu vou perguntar muito isso, lá na prática, tá? Quais são os pronomes oblíquos que podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? O que vocês vão falar? Vai lá. Me, te, se, nos, vos, se. Agora, esses caras aqui, Estevão, não são os caras que nos atrapalham em prova. Não são. Por quê, cara? Você pega um me da vida. Se você pega um me e joga no verbo VTD, ele vira objeto direto. Você joga no verbo VTI, automaticamente ele vira objeto indireto. Ou seja, você não se atrapalha no uso desses caras. Ele se adapta em qualquer lugar. O problema está aqui, ó. O problema está aqui, ó. Os pronomes pessoais do caso oblíquo. O, a, os e as só exercem função sintática de objeto direto. E os pronomes oblíquos lhe e lhes só
Claro que quando complementam os verbos, só exercem função sintática de objeto? E se trocar um pelo outro já era. Se você já fez prova do FCC, você sabe muito bem do que eu estou falando. Isso aqui é questão padrão, sim ou não? Sim. Se trocar um pelo outro já era. Talvez tenha gente na sala pensando assim, ó. Ai, caramba, tá começando a me dar um nó. Agora há pouco esse cara falou que o, a, os e as são artigos definidos. Agora o cara vem me falar que são pronomes pessoais do caso oblíquo. Calma. Quando que é um e quando que é outro? Artigo só serve para acompanhar substantivo? Então você falou carro, a casa, os amores, as estrelas. Isso é um artigo. Agora, de uma forma prática, na prova, já para você resolver teu problema, quando que esses caras aqui serão pronomes pessoais do caso oblíquo? Quando eles substituírem os pronomes pessoais do caso reto. Se eu puder trocar o por ele, a por ela, os por eles e as por elas, é pronome pessoal do caso oblíquo. Encontrei-o. Encontrei? Ele. Vem comigo. Encontrei-a. Encontrei? Ela. Encontrei-os. Encontrei. Eles. Encontrei-as. Encontrei? Elas. Se você pode trocar o, a, os, as por ele, ela, eles, elas, não são artigos, são pronomes pessoais. Só que em vez de ser do caso reto, ele e ela, são pronomes pessoais do caso oblíquo. São substitutos dos pronomes retos. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. Então, se o cara vem na prova lá, o a da linha tal é um pronome oblíquo. É só trocar por ela. Encontrei ela. Rolou, pronome oblíquo. Beleza isso, galera? Tranquilos? Então tá. Considerando o que eu falei para vocês, eu vou fazer algumas perguntas. Deixa eu só tomar uma golinha aqui. Tô louco para conhecer o Mercado Central. Quero levar muito queijo para casa, galera. Muito queijo. Olha aqui, galera. Vamos lá. Atenção. E tem que responder. Posso falar assim, ó? Vamos lá, seu nome é? Gabriela. Gabriela, eu já lhe cumprimentei hoje. Ela deve estar pensando, não cumprimentou nada. Não, é para analisar se está certo ou está errado o que estou falando. Vamos lá, gramaticalmente falando. Olha lá, Gabriela, eu já lhe cumprimentei hoje. E aí, galera, certo ou errado? Fala aí, vai. Mas é bonito, né? Eu já lhe cumprimentei hoje, Gabriela. É até chique, né? Falar assim, mas peraí, eu já lhe cumprimentei hoje. Para tudo. Pega esse verbo, mete na fórmula do quem. Vai lá. Quem cumprimenta alguém. Com ou sem preposição? Sem. É cumprimentar quem? Não há preposição. Esse verbo pede objeto? Direto. Eu não posso usar o lhe como complemento. Eu não posso usar o lhe como complemento. Então eu tenho que falar, eu já a cumprimentei. Estevão, eu já o cumprimentei. Eu já as cumprimentei, eu já os cumprimentei. Se eu falo, eu já lhe cumprimentei hoje, o verbo é VTD, como é que você vai me colocar um objeto indireto como complemento? Não pode. Pessoal, vocês entenderam isso? Sim. Eu não lhe convido mais. Eu não lhe convido mais. E aí? Vai lá então, vai lá. Quem convida, convida alguém. O verbo é um VT. Pede objeto? Posso usar o lhe como complemento? Então eu não a convido mais, eu não o convido mais, eu não as convido mais, eu não os convido mais. Entenderam isso, galera? Agora quando fala eu já lhe cumprimentei, eu não lhe convido mais, o pior é que passa batido, né? Porque não fica feio. Se eu digo eu não lhe convido mais, você não vai pensar, ó, tipo que o cara fala, você não pensa assim. Passa bonito, cara. E alguns até usam para ficar chique, né? Eu já lhe cumprimentei hoje. Caramba, mas não dá. Agora, esses exemplos que eu estou dando aqui, eles confundem. E a FCC adora exemplos que confundem. Né? Mas tem outros que, pelo amor de Deus, né, galera? Tem uns que dói na espinha. O cara chega assim, ó.
Eu lhe amo desde que eu lhe vi. Galera, não, daí dói. Pera aí, quem ama, vem. Quem ama, ama alguém. Com ou sem preposição? Sem objeto direto. E quem vê, vê alguém. Com ou sem preposição? Sem objeto direto. Então como é que tem que ser? Eu a amo desde que eu a vi. E não, eu lhe amo. Eu a amo desde que eu a vi. E assim vai. Todos entenderam isso? Sim. Bacana. Galera, esse é um assunto que a gente vai aprofundar? Vai. E bastante. Tem pegadinha? Tem. Há alguns casos que você olha e pensa, cara, como é que eu não vi isso? Fica tudo escondido no meio daquelas frases malucas. Mas isso a gente vai chegar nesse momento. Mas por enquanto, eu vou sair daqui hoje feliz. Se eu puder falar assim, galera, quais são os pronomes oblíquos que podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? O que se fala? Vai! Me, te, se, nos, vos, se. Quais são? Só objeto direto. O, a, os, a. Só objeto indireto. E eles. Se você entendeu essa lógica, tá ótimo para a aula número 1. Tá bom? Né? É isso aí. Bom, dito isso... Você pode copiar? Não, não dá, Estevão. Pode, vamos lá, copia. Isso aí, manda bala aí. Galera, eu preciso do Mercado Central, eu me viro, mas ó, preciso de indicação de restaurante. Me falaram que se come muito bem aqui. É verdade, né? Galera, quando eu viajo, o meu maior lazer se chama gastronomia. Galera, olha, preciso de indicação. Quero conhecer tudo que é canto. Não, Mercado Central, certeza. Não, esse já é certeza que eu vou. Certeza que eu vou. E vou sair carregado. Vou levar uma van comigo para sair de lá. Esse já está na minha lista. Nossa, galera do céu. Isso aí. Eu vou apagando esse lado aqui, ó. Aqui assim, não sei se eu posso apagar. Aqui pode, né? Não? Então tá, copiem. E aqueles que já copiaram, por favor, vão escrevendo aí, ó. Vozes verbais. Manda bala aí. Copiem aí. Seguinte, pessoal. Só para esclarecer algumas coisinhas. Vocês receberam aí um materialzinho de 10 páginas, certo? Olha, galera, senão depois o pessoal vem perguntar. Esse materialzinho é leitura complementar para ler em casa. Vocês viram que pelo ritmo das nossas aulas, em quase todas as aulas, galera, eu não vou usar material aqui em aula, só se tiver exercício. Quando for exercício de fixação, eu vou ter que falar, traga o material. Agora, quando eu mandar material assim, claro que é bom que você tenha em sala, você vai localizando as coisas, mas eu não vou usar o material. Mas se vocês fizerem essa leitura em casa, vocês vão reprisar a aula. Certo isso? Então, a leitura complementar, mas não dá tempo. Do jeito que eu coloco no quadro aqui, isso é para levar para casa, ler e revisar o assunto. Um resumão de tudo que a gente viu e mais um pouco. Tudo bem? Combinado? Então tá. Quando eu puder apagar esse lado aqui, vocês me dizem. Pode apagar, galera? Bacana. Tá. Mandem bala lá e escrevam vozes verbais. Como é que a gente está de tempo aí? 15 minutos, então olha. É tempo muito bacana para introduzir o assunto de vozes verbais e dar aquele gostinho de quero mais para amanhã, tá? Então ponham lá. Posso pagar? Tá. Então vai lá, galera. Agora nós estamos entrando num assunto de extrema importância. De extrema importância. Vocês estão percebendo que todos os assuntos dependem do que a gente falou anteriormente? Quando eu falei de o, a, os, as, eu disse que exerce função de objeto, aí você vai ter que... Pressupõe-se que você já sabe o que é objeto direto. E para saber o que é objeto direto, tem que saber o que é VTD. Agora você só encontra o objeto direto se você conseguir separar o objeto direto do sujeito. E assim vai. É assim que se estuda o português.
Agora, o cara que não tem noção muito da teoria gramatical, ele pensa, hoje eu vou começar estudando, por exemplo, pontuação. Por exemplo, existe uma regra de pontuação só para adjunta adverbial. Se você não sabe o que é adjunta adverbial, já era. Existe uma regra de pontuação só para posto, uma regra de pontuação para vocativo, uma regra de pontuação que diz que não se separa sujeito de verbo nem verbo de complemento, não se separa nome de complemento nominal, não se separa substantivo de adjunta de nominal. Vocês estão vendo? E daí o cara faz uma aula de pontuação e pensa, pô, sei tudo de pontuação, não sabe nada, se não tiver a base. Certo, galera? Então vamos lá. Vozes verbais. Olha, se quiser esperar também para copiar, porque eu vou colocar uma frase aqui, vai rolar flecha de lá, flecha daqui, tá? Então aguenta aí, ó. Frase super simples, ó. O aluno... Nossa, que joia que vai dar tempo de eu falar isso aqui. Vou dormir feliz hoje. Preencheu o gabarito. E o gabarito é tanta coisa que a gente fala na aula 1, que às vezes no final da aula 1 vem o cara e fala assim, vai ter mais aula ou acabou por aqui, né? O aluno foi preenchido... Não, desculpe. Olha o horário também, né? O gabarito foi preenchido pelo aluno. Doutores, olha só. Vou pedir ajudinha de vocês aqui para fazer uma análise bem simples, tá? Sujeito, vai, quem preencheu? Tá. Agora, galera, é o raciocínio de vocês que interessa agora. Eu só vou direcionar. Quando eu digo assim, o aluno preencheu. Veja, o aluno ele não foi preenchido, o aluno preencheu. Nesse caso, o aluno que é o sujeito, ele sofre ação verbal ou ele pratica ação verbal? Pratica. E quando o sujeito pratica a ação verbal, nós falamos que o verbo se encontra na voz ativa. Por favor, quem está na voz ativa não é o sujeito, é o verbo. Porque é vozes verbais, né? Então, ó, quando o sujeito pratica ação verbal, nós falamos que o verbo se encontra na voz ativa. E nesse caso, doutores, eu tenho aqui um sujeito paciente ou sujeito agente? O que é agente? Agente é o cara que age, ou seja, que pratica ação, né? Então eu tenho aqui um sujeito agente. Ok. Então se o sujeito pratica ação verbal, o verbo está na voz ativa e eu tenho aqui um sujeito agente. Isso aí. Agora continua a análise lá porque vocês sabem fazer bem. O aluno preencheu, falta coisa para este verbo, ele pede complemento, preencheu o que? O gabarito, preencheu o que? O gabarito, pela pergunta já sei que é objeto? Direto. Objeto direto, legal. E o verbo aqui é um VTD, sim ou não? Sim. Agora vem aqui para baixo, faz favor. Ó, foi preenchido, verbo 1, verbo 2, numa mesma estrutura, isso não é uma locução verbal, sim ou não? Sim. Tá. Doutores, lembra que a nossa colega perguntou ali, e o Berg na locução, eu quero achar o sujeito, para quem que eu pergunto, tá? Eu falei, você pergunta para a locução como um todo. Então pergunta o quem, como é que eu vou perguntar o que ou quem? Vai lá. O que foi preenchido? Tá vendo que eu uso tudo? O que foi preenchido? Vai? O gabarito, tá aqui o sujeito. Agora me conta uma coisa, o gabarito não preencheu nada, ele foi preenchido. Nesse caso, o gabarito que é o sujeito, ele pratica ação verbal ou ele sofre ação verbal? Sofre. E quando o sujeito sofre ação verbal, nós falamos que o verbo se encontra na voz passiva, tudo bem? Nós falamos que o verbo se encontra na voz passiva. Lembrando que aqui eu formei uma locução verbal. Agora só uma coisa, o gabarito não preencheu nada, ele foi preenchido. Se o sujeito sofre ação do verbo, é voz passiva.
Agora, nesse caso, eu tenho aqui um sujeito agente ou paciente? Paciente. É, sujeito passivo ou paciente, aquele que recebe ação, aquele que sofre ação. Tá? Passivo ou paciente, mas é o termo paciente que a gente vai usar. Agora, preste bem atenção. Por favor, que é uma coisinha nova. Coisinha nova. O gabarito foi preenchido. O seu sujeito sofre ação verbal, é voz passiva e acabou. Sim ou não? Sim. Tá. Foi preenchido por quem? Vai? Pelo aluno. Agora eu preciso de vocês. Foi preenchido por quem? Pelo aluno. Me diga uma coisa. Foi o aluno, agora olha para mim, aqui no meu olho, por favor. Foi o aluno que preencheu? Sim. Sim. Foi o aluno que praticou a ação? Sim. Foi o aluno que agiu? Sim. Só que ele agiu dentro da voz passiva. Então ele é um agente da voz passiva. Ele é um agente da passiva. Isso! Ele é um agente da passiva. Entrou mais uma daquelas 12 funções. Agente da passiva. Viu, galera? Então, se eu perguntar para você, viu, o que é agente da passiva? Você fala, agente da passiva é o cara que age. Ou seja, pratica ação dentro da voz passiva. Então, você fala assim, ó, se o sujeito sofre ação verbal, é voz passiva. Acabou. Daí você procura o cara que pratica ação, o cara que age na voz passiva, que vai ser o agente da passiva. Alguns confundem com objeto indireto, pois ele começa com preposição. Pelo é por mais o. Alguns confundem com objeto indireto. Tá vendo? Só porque tem preposição. Mas tem um conceito que diz assim, se o cara pratica ação dentro da voz passiva, ele é o agente da passiva. Isso tá claro, galera? Sim ou não? Sim. Bom, doutores. Olha só. Quando eu mudei da voz ativa, agora é o momento. Quando eu mudei da voz ativa para a voz passiva, quem é que se transformou em sujeito paciente? O objeto? Então, ó, veja que o objeto direto aqui, ó, pim, virou sujeito paciente aqui embaixo. E o sujeito agente, que é o aluno, ele virou o que aqui embaixo? Vai? Agente da passiva. Galera, isso que você está vendo aqui é uma regra importantíssima, que despenca não só na FCC, como também no CESP, UNB e tudo que é outra banca. Isso é uma regra, tá? De que regra você está falando? Quando a gente muda da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto vira o quê? Vai? Sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Isso é regra. Isso é regra. Vai anotando aí, vai anotando, porque o esquema é esse. Só que agora eu vou continuar. Agora que eu vou extrair o que realmente importa. Mas uma coisa você já vai gravar. Quando eu mudo da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto vira sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Você vai ter que fazer isso comigo. Vamos lá? Vamos fazer? Ó, vai ser assim, ó. Eu faço uma vez sozinho. Enquanto isso, você vai copiando. Quando eu falar assim, galera, o que acontece quando muda da voz ativa para a voz passiva? Você vai falar, o objeto direto vira sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Tem que ter o... Tá? E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. E daí eu vou continuar o negócio ainda. Essa é só a primeira parte. Vocês estão copiando? Vamos fazer? Então vamos lá. Estão prontos? Pessoal, o que acontece quando a gente muda? Quando a gente muda da voz ativa para a voz passiva, vai, o objeto direto vira sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Esse é o primeiro passo. Agora me diga uma coisa. Quem que se transformou em sujeito paciente, dando origem à voz passiva? Porque se o sujeito é paciente é porque sofre ação é voz passiva. Então, quem que virou sujeito paciente, possibilitando a transformação, a formação da voz passiva? Quem? Objeto direto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O objeto direto, ele é o único cara do mundo
que pode se transformar em sujeito paciente, formando assim a voz passiva. Ninguém mais tem esse poder. Só o objeto direto é que pode virar sujeito paciente, formando assim a voz passiva. Então eu vou fazer uma pergunta. Todo verbo pode ser transposto da voz ativa para a voz passiva? Não, só o verbo que tem objeto direto. Ai, não, então peraí. Vai copiando aí. Nós estudamos quantos tipos de verbos, doutora? 5, né? Vamos colocar aqui o VTD. Mas fala com a voz de vocês, galera. Você vê, essa hora a gente está indo com toda a energia, né, galera? Assim, tá, e aí, beleza. O VTD vai. VTI, VTDI, VI e VL. VTD, VTI, VTDI, VL. Desses 5 verbos que nós estudamos, só 2 tem o tal do objeto direto, que permite a transposição para a voz passiva. Quem? Vai lá, é o VTD e o VTDI. Posso então falar, está vendo o D de objeto direto? Posso falar, doutor, que só o VTD e o VTDI é que admitem a transposição para a voz passiva, sim ou não? Sim. Sim, só eles é que admitem a transposição para a voz passiva, porque só eles têm o tal do objeto direto que vira sujeito. Falem paciente. Paciente, aqui embaixo. Isso está claro para vocês, galera, sim ou não? Sim. Então, agora, se eu perguntar para você, VTI, VI, VL, VTI, VI, VL, VTI, VI, VL, eles admitem voz passiva? Não. Não, porque eles não têm objeto direto, que é o cara que vira sujeito paciente. Não admite. Ah, mas isso não cai em prova. Por acaso tem questão na Fundação Carlos Chagas que fala assim, ó, marca alternativa que admite transposição para a voz passiva? Sim. Marca alternativa que não admite transposição para a voz passiva? Sim. E daí o cara fica ali meia hora tentando transformar para a voz passiva. Pirou! É só ver se o verbo VTD, 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 meu. E o cara fica tentando transformar, meu, nada a ver. Só olha para o verbo ser VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Hein? Se eu falo assim, ó. O Beg, você buscou a apostila lá no curso, não sei onde? Eu falo assim, eu a busquei. Eu a busquei. Essa frase admite voz passiva? Seja prático, faz favor. Quem busca, busca alguma coisa. E você sabe muito bem que esse A, ligado ao verbo, é objeto direto. E você tem objeto direto, admite voz passiva, sim ou não? Sim, meu. Eu a busquei, esse A é objeto direto, vira sujeito paciente, forma voz passiva, não precisa ficar transformando. Certo até aqui, galera? Beleza. Então, agora, mais então, só o VTD e o VTDI. VTI, VI, VL não admitem voz passiva. Agora tem mais uma coisa bacana. Quantos verbos vocês estão vendo na voz ativa? Vai. 1. E na voz passiva? 2. Aqui formou-se uma locução? Veja que o verbo preencher está aqui. E o verbo preencher está aqui. Só que aqui entrou um verbo a mais. Que é o verbo ser. Hoje eu sou, tu és, ele é. Ontem eu fui, tu foste, ele foi. É o verbo ser. Ah, então quer dizer que quando forma a voz passiva, entra um verbo a mais. Porque entra em cena o verbo ser. Fala comigo, porque entra em cena o verbo ser. Então posso falar que a voz ativa, desculpe, a voz passiva, ela tem um verbo a mais que a voz ativa, sim ou não? Sim. Sim, porque entra em cena o verbo ser. Então me diga uma coisa, se a voz ativa tem um verbo, a passiva vai ter? 2. Se a voz ativa tem 2, a passiva vai ter? 3. Quer ver uma coisa? E se a ativa tem 3, a passiva vai ter? 4. Quer ver, ó? Se eu falasse assim, ó, o aluno está preenchendo o gabarito. Veja que ele pratica ação, é voz ativa. E são 2 verbos, sim ou não? Sim. Na voz passiva, quantos você vai ter? 3. E onde é que você coloca o verbo ser? No meio dos 2. No meio dos 2. Então olha aqui, ó, no meio dos 2. O aluno vai, está preenchendo o gabarito. O gabarito vai, está sendo preenchido pelo aluno. Então se a voz ativa tem 2 verbos, a passiva vai ter 3, porque entra em cena o verbo ser.
Entenderam isso? Então, eu vou perguntar. Vamos lá. Turma, todo verbo admite voz passiva? Não, fala com vontade, galera. O dia está começando, vamos lá. Todo verbo admite voz passiva? Não. Só o verbo que tem objeto? Direto. Ou seja, o VTD e o VTDI. VTI, VI, VL. VTI, VI, VL admitem voz passiva? Não, porque não tem objeto? O que acontece quando a gente muda da voz ativa para voz passiva? O objeto direto vira sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da... Se a voz ativa tem um verbo, a passiva vai ter 2. Se a voz ativa tem 2 verbos, a passiva vai ter 3, porque entra em cena o verbo ser. Gravaram isso, galera? Sim. Beleza. Na próxima aula, não sei como é que está de tempo hoje. Tem ainda amanhã a hora? 1 hora? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá de boa? Então tá jóia. Então, já vou adiantando uma coisa, então. Olha, vocês vão me avisando, tá? Porque sabem que por mim eu fico até 3 horas da manhã aqui. Existem 2 tipos de voz passiva. 2 tipos de voz passiva. Posso só adiantar isso? Existe esta voz passiva aqui, formada pelo verbo ser, que é chamada de voz passiva analítica. Galera, quem está fechando o caderno, desfecha. Abre. Tá? Ó, existem 2 tipos de voz passiva. De novo, a voz passiva formada pelo verbo ser, que é essa das flechas, que é chamada de voz passiva analítica. Mas tem uma outra voz passiva formada pela partícula ser, a chamada partícula passivadora. Posso só montar esse esqueminha para ficar assim, olha, é isso que a gente vai ver amanhã cedo, sim ou não? Sim. Então vamos lá, só vou colocar aqui, ó. Aqui assim eu posso apagar? Sim. Então só coloque isso aqui, porque daí fica já armado exatamente o ponto do qual iniciaremos. Vamos lá? Então olha só. Põe assim, ó. Voz passiva. E 2. Existem quantos tipos de voz passiva? 2. Existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica, sempre que falar em voz passiva analítica, lembre-se dessa imagem. É bom lembrar a imagem, né? Ajuda. Falando em voz passiva analítica, ó, tchá, tchá, é aquela do verbo vai ser. Então a voz passiva analítica é aquela formada, queria que você colocasse assim, ó. Assim, ó. É aquela formada pelo verbo ser. É assim que a gente vai falar em aula. Numa locução verbal, numa locução verbal. Certo ou não? Pelo verbo ser numa locução verbal. Agora, a voz passiva sintética, galera, é formada pela partícula ser, o chamado índice de indeterminação do sujeito. Não, desculpe. Partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Daqui a pouco você vai falar assim, Berg, tchau, até amanhã. Tá? Partícula passivadora. Agora pense o seguinte, pense uma coisa comigo, já vamos deixar armado aqui. A partícula C é então capaz de formar a voz passiva? Vai lá, sim ou não? Sim. Assim como o verbo ser, é. Mas ela forma a voz passiva de qualquer verbo? Não. Claro que não. Só dos verbos que admitem voz passiva, ou seja, somente o VTD e o VTDI. Então, peraí, a partícula C forma a voz passiva? Mas só no VTD e no VTDI. Então, se eu pegar a partícula C e colocar no VTD e no VTDI, eu vou formar a voz passiva, sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque o objeto direto vira sujeito paciente. Posso dar um exemplo? Não, daí você para aqui. Posso dar um exemplo para a gente finalizar isso? Olha isso aqui, ó. Então pensa assim, a partícula C também é capaz de formar a voz passiva. Mas é claro que só no VTD
VTD e no VTDI. Por quê? Porque nesse caso o objeto direto vira sujeito paciente. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. E vou colocar aqui nesse cantinho aqui ainda. Olha só. Só para entender o mecanismo. Vendem jornais. Atenção. Entenda essa lógica aqui. Vendem jornais. Você sabe muito bem que quem... Eu não tenho a partícula C ainda. Que quem vende, vende alguma coisa. Vamos colocar ritmo nisso, galera. Vai lá. Quem vende, vende alguma coisa. Você fala vender o quê? Esse verbo pede objeto? Direto. Então eu digo assim, ó, vendem o quê? Jornais. Eu sei que jornais é o objeto. Direto. E vendem é o verbo VTD. Até aqui tudo bem? Sim. Agora, ó. O que acontece se eu pegar a partícula C, e colocar num VTD? Eu formo a voz passiva, porque o objeto direto deixa de ser objeto direto e vira sujeito paciente. Vamos colocar a partícula C nesse VTD? Vamos lá? Vamos ver o que acontece? Tô indo. Eu vou colocar a partícula C no VTD, ó. Tô indo. Coloquei. Quando eu coloco a partícula C no VTD, vamos lá. Eu formo a voz, passiva. Agora tem que olhar para mim. Eu formo a voz passiva. Sabe por quê? Porque o objeto direto vira sujeito paciente. Isso aí! O termo jornais deixa de ser objeto direto para virar o quê? Sujeito paciente. Sujeito paciente, doutora, não é aquele que sofre ação? Prove para mim então que é sujeito paciente. Quando eu digo vendem-se jornais, os jornais é que vendem? Ou eles são vendidos? Não está claro para você que esse cara sofre ação verbal, sim ou não? E se sofre ação verbal, é sujeito paciente. E se é sujeito paciente, é voz passiva. Então, se você coloca a partícula C no VTD ou no VTDI, tenha certeza de que você forma a voz passiva. Porque o objeto direto deixa de ser objeto direto e vira sujeito paciente. Entenderam essa brincadeira, sim ou não? Sim. Neste caso... Não, acabou só mais uma coisinha. Neste caso, o C... ele é chamado, anota aí, de partícula, apassivadora. De partícula apassivadora. Está claro isso para vocês, galera? Sim. Tá, e o que acontece? Tá, eu tô com tempo ainda, né? Não, tá, então peraí. Então olha o que eu vou falar. E o que acontece... Então, vocês entenderam? Se eu colocar a partícula C no VTD, no VTDI, eu formo a voz, passiva, porque o objeto direto deixa de ser objeto direto, vira o quê? Sujeito? Paciente. E o que acontece quando eu coloco a partícula C no VTI, no VI e no VL? Só isso? Só vou contar amanhã cedo. Tá? Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Adorei a presença de vocês. Galera do online, valeu mesmo toda a parceria de estar junto hoje. Amanhã a gente continua, galera, com muito mais conteúdo, tá bom? Valeu, abração para todo mundo, bom descanso, tchau, galera! Valeu! Isso aí, pessoal!